Mais um dia, mais um culto na presença do Senhor. Nós sabemos que Deus continua no controle de todas as coisas, diferentemente do que a gente viu esses dias, né? Um falso profeta aí que tem se levantado nessa nação, disse com todas as letras que Deus não estava no controle de todas as coisas, mas nós declaramos e continuamos a declarar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Deus é soberano, que o poder dele é inigualável, que os planos dele e a sua vontade, eles são bons, perfeitos e agradáveis. E nessa verdade nós continuamos, nós amamos o seu nome, nós amamos a sua presença, nós continuamos entendendo que verdades eternas não se desfazem por causa de contextos ruins. E nós entendemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Entendemos que o Senhor é o alicerce da nossa fé, o alicerce da nossa alma. Entendemos que o Senhor é bom e que Ele continua sendo bom, independente de todas as coisas, de qualquer coisa, na verdade. Então, nosso texto de 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 8 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Ora, o rei Arã da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. 10. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia ordenado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas vezes, mais vezes. O coração do rei Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhe interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é este que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. 14. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta Eliseu acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco dos que os que estão com eles. E o 17 diz: em seguida Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Aleluia! Que texto tremendo! Que texto tremendo! Amém! Aleluia! Nós estamos aqui em 2 Reis, quando o rei Arã da Síria decide atacar Israel, certo? Se você for ler o livro de 2 Reis, você vai ver que no capítulo 5, Naamã é curado. Esse é um texto conhecidíssimo por todos nós. E a palavra de Deus diz que Naamã era um servo muito querido pelo rei Arã. E que quando Naamã se dirige até Eliseu, que Eliseu lhe dá direções para que ele seja curado, Naamã é curado. E a palavra de Deus diz que Naamã fica muito grato. Mas preste atenção, mesmo com Eliseu ajudando Naamã, que era um cara muito querido pelo rei Arã, mesmo assim isso não evitou do rei Arã atacar Israel. E aqui no capítulo 6, 2 Reis, nós vemos que o rei Arã, ele decide atacar Israel, só que onde ele decide entrar
com o seu exército para acampar ali, Deus revela a Eliseu, e Eliseu diz para o rei de Israel. O rei de Israel se prepara, manda o seu exército até lá, e o rei Aram da Síria não consegue acampar com o seu exército. E isso se repete, e a palavra de Deus diz várias vezes, até o ponto em que o rei Aram diz assim: olha, só pode ter alguém nos entregando, só pode ter alguém daqui de dentro nos traindo. A palavra de Deus narra que um dos servos do rei Aram diz: não, Senhor, não tem ninguém te traindo. É porque Deus está revelando a Eliseu todos os teus planos em secreto, e Eliseu está indo lá, conta para o rei de Israel se prepara e não deixa você acampar. E aí a palavra de Deus diz que o rei Aram disse assim: pois eu vou mandar trazer Eliseu. Onde é que ele está? E aí os servos dele dizem: não, ele está em Dotã, uma cidade. E a palavra de Deus diz que o rei Aram da Síria manda um exército muito numeroso e diz que esse exército sitia a cidade em que Eliseu estava. Como é se sitiar, Michel? Sitiar é o exército faz um cerco ao redor da cidade para que ninguém entre e ninguém saia. Se entrar ou sair, eles matariam ao fio da espada. E se eles se trancassem dentro da cidade, eles morreriam de fome. Eles iam morrendo naturalmente. Só que a palavra de Deus diz que quando Eliseu se levanta e vê aquele cerco, ele fica muito calmo, minha gente. Eliseu fica muito calmo. Mas o servo de Eliseu, ao olhar para aquele cerco, a palavra de Deus diz que ele tem medo. Ao contrário de Eliseu. Michel, por que há essa diferença? Primeiro, porque há uma diferença entre duas perspectivas, ou duas percepções. Eliseu era um homem de Deus, é o homem da Bíblia que foi mais chamado de homem de Deus de todos. Eu adoro Eliseu, ele é meio brabão assim, e eu gosto dele. E o servo de Eliseu não tinha intimidade, não tinha proximidade, não tinha o conhecimento que Eliseu tinha com Deus. Eliseu, ele conhecia ao Senhor profundamente. Eliseu, ele tinha profunda intimidade com o Senhor. E aqui nós vemos a diferença das duas perspectivas. Eliseu, ele olha com os olhos da fé, com os olhos de quem conhece a Deus, com os olhos de quem enxerga além das coisas naturais, com os olhos que enxergam além da perspectiva humana. E o servo de Eliseu, ele olha com um olhar humano, com um olhar que manifesta medo, com um olhar que manifesta insegurança. Nós temos aqui a diferença entre uma realidade natural e uma realidade espiritual. E nós podemos entender aqui que a vista vê as aparências e os temores, enquanto a fé em Deus vê aquilo que Deus vê e faz a alma ficar em paz. A palavra de Deus é muito clara quando diz que Eliseu estava calmo, seu servo estava com medo. E no versículo 17 a gente vê Eliseu orando a Deus e dizendo assim: olha, abra os olhos do meu servo. E quando os olhos do servo são abertos, eles veem um exército de cavalos e carros de fogo enviados por Deus para protegê-los. E no versículo 16 Eliseu disse: olha, é muito maior aquele que está conosco do que esse exército aí que está contra nós, que está sitiando essa cidade. Sabe, o servo de Eliseu, acho que nessa hora ele deve ter pensado: meu Deus, o Eliseu está louco, eu estou vendo aqui com os meus olhos, como diz aqui no Ceará, com esses olhos que a terra há de comer, eu estou vendo um exército que está circulando a cidade inteira, sitiando a cidade inteira. E aqui tem eu, Eliseu, e os cidadãos dessa cidade. Como é maior aquele que está conosco? Porque Eliseu, quando diz isso, Eliseu está olhando com a perspectiva espiritual, com aquilo que nós chamamos de olhos da fé. Ele está vendo além do natural, e o seu servo está só manifestando medo. E muitas coisas que nós vemos, que nós achamos que é real, são apenas sombra daquilo que é realmente real. Meu amado, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 8, no versículo 5, que esses servem num santuário. Preste atenção, está falando do templo, que é a representação e sombra daquele que está no céu. Vou repetir a primeira frase do versículo.
Esses servem num santuário que é a representação e sombra daquele que está no céu. O autor aos Hebreus está dizendo assim: sabe esse santuário de pedra que vocês estão vendo com seus olhos naturais, que vocês podem tocar, que vocês podem sentir? Ele é apenas uma sombra do verdadeiro santuário que está no céu. Então, meus amados, muitas coisas que nós vemos com os nossos olhos naturais, que nós podemos tocar e que nós podemos sentir, na verdade não são realidade, mas são apenas sombra. E nós precisamos entender que real não é aquilo que nós podemos ver ou tocar simplesmente. Real é aquilo que é eterno, porque tudo que é matéria um dia passará, mas aquilo que é eterno nunca jamais passará, meu amado. E aí nós precisamos entender que a nossa esperança, ela não está naquilo que vai passar, mas a nossa esperança está naquilo que é eterno. Muitas vezes nós olhamos para situações da vida como o servo de Eliseu. Nós olhamos para aquilo que parece grande demais, para aquilo que parece forte demais, para aquilo que parece poderoso demais, e nós sentimos medo e nós reagimos segundo uma perspectiva de que não vai acontecer, não tem como a gente sair dessa. Só que muitas vezes o que nós precisamos é enxergar como Eliseu enxergou aqui nesse momento, com os olhos da fé, olhando para o sobrenatural, porque naquilo que o seu servo dizia, que só tinha um exército do rei da Síria, Eliseu dizia: você não está vendo o exército de Deus que está aqui com a gente? E muitas vezes, meus amados, nós não enxergamos a mão protetora do Senhor sobre nós, não enxergamos o cuidado de Deus sobre nós, não enxergamos, sabe, a fortaleza de Deus ao redor da nossa vida. E nós entramos em desespero, entramos em medo, porque nós aprendemos a identificar a realidade por aquilo que os nossos olhos podem ver e as nossas mãos podem tocar. Só que a palavra de Deus nos garante que a realidade é aquilo que é eterno. É como C.S. Lewis diz: nós precisamos investir naquilo que é eterno, e qualquer coisa que for investida na eternidade, um dia passará, pode durar muito tempo, mas um dia findará. 2 Pedro, no capítulo 3, dos versículos 8 ao 13, e eu vou fazer como a gente sempre tem feito, eu vou correr pelos versículos. Se você quiser anotar os versículos e depois voltar para eles, em nome de Jesus, faça isso. E a palavra de Deus diz assim: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nenhum tempo para Deus é igual do que é para nós. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção, meu amado. Entretanto, versículo 10. O dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pelo calor. Você está entendendo? Pedro está dizendo aqui: tudo isso que você acha que é real vai desaparecer, vai ser desintegrado. E o texto segue: a terra e toda a obra nela existente será exposta ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e em piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, escute, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Pedro está dizendo aqui: isso que é matéria vai deixar de existir. Tá, Michel, vai acabar assim. Todavia, ele segue: confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E mais uma vez, eu quero te dizer, mediante a autoridade da palavra, que
quando a matéria deixar de existir de uma vez por todas, a nossa esperança está na promessa de Deus para nós. Está na promessa de que haverão os novos céus e nova terra, que haverá um lugar para nós, que haverá uma eternidade. E mesmo que toda a matéria desapareça, mesmo que toda a lógica não faça sentido, mesmo que os nossos olhos naturais digam para nós uma coisa, nós precisamos crer naquilo que é eterno, naquilo que é a eternidade, nas palavras do Senhor que não passam nos dias ruins, nos dias de adversidade. A nossa esperança continua sendo a eternidade. E essa é a esperança suprema dos filhos de Deus. Não é naquilo que vemos, mas é naquilo que veremos um dia plenamente, mas que já é uma realidade. Já está determinado, já está decretado, já está assinado pela mão de Deus, que será assim, e ponto final. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, assim diz a palavra do Senhor: assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o reino de Deus celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. 2 Timóteo foi o último livro escrito para Paulo, e esse é um dos últimos versículos dessa carta, escrita por Paulo, E em um dos últimos versículos escrito por Paulo, ele declara onde está a sua esperança. Ele diz: a minha esperança, ela está na eternidade. Para onde eu estou indo agora, esta carne vai passar, eu fiz a minha missão e estou indo para casa. Nós somos peregrinos em terra distante. Esse lugar não é o nosso lar, meus amados. Um dia tudo isso aqui passará e nós estaremos eternamente com o nosso Pai. 1 Coríntios, versículo 15, ou capítulo 15, dos versículos 51 a 52, diz a palavra do Senhor assim: eis que vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus, porque o tempo verbal da palavra de Deus pode estar no futuro, mas não é incerto. A trombeta soará e ponto final. E essa é a nossa certeza. É isso que enche o nosso coração de esperança, porque o nosso consolo supremo está nas coisas que são eternas, está na eternidade, está na promessa de que um dia os nossos corpos poderão até perecer, mas nós receberemos, meu amado, um corpo glorificado e estaremos de uma vez por todas livres do corpo dessa morte, do corpo do pecado, do corpo das tentações e tristezas, e estaremos com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 15 ao 18, a palavra de Deus afirma: afirmamos a todos vós. Olha como Paulo começa o versículo, que coisa linda. Pela palavra do Senhor, porque é a palavra que traz a autoridade, que nós, os que estivemos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem nele. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, olha o que diz o versículo 18. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Essas são as palavras de consolo de acordo com a Bíblia. É que um dia nós estaremos com Ele. É que
Alguns morrerão, outros serão arrebatados, mas todos aqueles que creem no Senhor Jesus, um dia estarão para todos sempre com Ele. E nem a morte, e nem a vida, e nem principados, nem potestades, nem doenças, nem pandemias, nada disso poderá nos afastar do seu amor, porque aquilo que Ele faz não pode ser desfeito por circunstância nenhuma. E essa é a nossa segurança, meus amados. A nossa segurança. Nós temos um Deus que cuida de nós e que continua no controle. Sabe? É o que Abel até falou ontem. Muitos de nós perdeu a esperança do Maranata, da volta de Jesus, sabe? E Jesus não volta, eu vou usar esse termo, Jesus não volta só no arrebatamento, mas Ele pode voltar para mim num dia, para você no outro, através do fim dessa vida que vai perecer. Mas todos nós estamos esperando a volta de Cristo, porque esta é a nossa esperança eterna. A esperança que não passa, que não será diluída, que não terá fim. A esperança das esperanças, o consolo dos consolos. Ah, meu Deus, a promessa das promessas é que nós veremos o concluir de todos os planos de Deus para todo o sempre. Amém. Glórias a Ele por todas essas verdades. Aleluia. Romanos 8, capítulo 18, a palavra de Deus diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente, aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que a nossa realidade está alcançando, aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo nesse tempo, sabe o que a Bíblia fala sobre eles? Os nossos sofrimentos do presente não poderão ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aquilo que ainda não vemos, mas que existe, que é real, que é maior e que é melhor. E eu separei aqui para vocês uma versão da linguagem de hoje desse versículo. E a palavra de Deus diz assim: não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. Oh, que coisa linda! O mundo criado não se contém esperando o que vem a seguir. E nós, os filhos de Deus? Nós temos que esperar o que vem a seguir. Nós temos que esperar o que vem pela eternidade. Se os nossos olhos só olharem de maneira natural, como o servo de Eliseu, nós manifestaremos medo, nós manifestaremos insegurança. Se os nossos olhos olharem com os olhos sobrenaturais, com os olhos de fé de Eliseu, nós manifestaremos confiança. Sabe, mas eu quero deixar algo bem claro. Como eu falei quarta-feira, eu não estou falando de ausência de sentir. Não é isso. Nós somos seres humanos e sentimos tristeza, angústia, sim, mas eu estou falando de ausência de fé. O que nós não podemos ter nesse tempo é a ausência de fé, porque se há um lugar em que nesse tempo precisa sim manifestar fé e fé verdadeira, é o coração, a vida, as ações dos filhos de Deus, meus amados. Eliseu, como eu falei, ele é, como diz aqui no Ceará, bruto mesmo. Mas tem uma coisa que eu gosto em Eliseu, é que ele não mostra desconfiança. Ele está confiante, porque ele olha com os olhos da fé. Ele olha muito além do que os olhos naturais podem ver. Onde o servo dele via um problema, ele abriu os olhos e via lá o exército do Senhor ao redor deles, protegendo eles. E o exército do Senhor continua ao nosso redor, nos protegendo, porque nós somos os seus filhos. Nós somos o seu povo. Nós somos a sua igreja, a sua noiva, o seu corpo, meu amado. Se tem uma coisa que Deus não é abandonador das suas promessas. Cada uma delas se cumprirá no tempo certo de acontecer. Aleluia! Glória a Deus! E nós precisamos confiar nisso. Mas existe um problema aqui, meus amados. Esse consolo, ele só servirá se nós conhecermos intimamente a Deus. Como assim, Michel? Eliseu estava tranquilo, porque ele estava enxergando além da realidade natural, da perspectiva humana. Ele via além.
E isso acontecia porque ele conhecia intimamente o Senhor. Ele enxergava pelos olhos da fé, porém o seu servo enxergava pelos olhos naturais e agia pelo medo. Além daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais, existe uma outra realidade que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer essa realidade que Eliseu conhecia, essa realidade que Paulo conhecia, essa realidade que Pedro conhecia, que João conhecia, que os apóstolos conheciam, e nós precisamos conhecer essas realidades. Nós precisamos estar íntimos dessas realidades. Nós precisamos confiar nessas realidades. E quais são essas realidades, Michel? Em nome de Jesus, eu quero mais uma vez dar voz à palavra para que você entenda o que a Bíblia diz sobre elas. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios. Ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Você entende o que a palavra de Deus diz? É que se você está procurando o reino de Deus ou esperanças e consolos aparentes, você não vai achar. Jesus foi muito claro, não vem de forma visível. Vocês precisam olhar com os olhos sobrenaturais, precisam olhar para uma outra dimensão, uma outra realidade, precisam olhar a partir da fé. Em João capítulo 18, versículo 33, Jesus fala também: olha, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. O nosso reino não é daqui. A nossa esperança não é daqui. E João 11, 25, a palavra de Deus diz: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Olha as promessas de Deus para o tempo por vir, para a eternidade, para o seu reino verdadeiro. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz: fui crucificado juntamente com Cristo. E esse versículo é tremendo. Todos são, mas esse é muito tremendo. Olha o que Paulo diz: deste modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Se nós estivéssemos na igreja, eu ia pedir para você repetir. Diga: exclusivamente pela fé no Filho de Deus. E talvez eu e você, nós, não sei, não estejamos vivendo essa realidade sobrenatural, transcendente, essa realidade de fé, porque não vivemos por fé, mas vivemos por vista, como muitos dizem. A fé é a chave para que nós venhamos a viver essa realidade, esse nível de vida, esse nível de olhar. A fé é a realidade que nós precisamos viver todos os dias para não sermos consumidos pelas aflições desse mundo, pelas guerras que se levantam contra nós. E não é qualquer fé e nem é em qualquer lugar. É exclusivamente pela fé no Filho de Deus. A fé é a chave para que a gente venha a viver assim, meus amados. Como diz Vicente, a fé é a verdadeira visão, e aqueles que não têm fé não conseguem enxergar além do natural. E nós precisamos abrir os nossos olhos para as realidades do reino de Deus, para as realidades do Espírito de Deus, para as realidades dos filhos de Deus. Porque nós precisamos enxergar além. Muitas vezes nós estamos com medo quando não deveríamos. Muitas vezes nós estamos felizes como não deveríamos. É o que o pastor falou no grupo. Muitas vezes nós estamos em paz quando é para estar em guerra. Outras estamos em guerra quando é para estar em paz. E pela falta de fé, pela falta de visão, nós não conseguimos nos movimentar da maneira que nós deveríamos nos movimentar. E isso precisa mudar em nós. Isso é um fundamento do cristianismo. Um fundamento daqueles que vivem, sabe? Que vivem
como declarando que são filhos de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 8 diz: porquanto pela graça sois salvos. Amém? Isso é Deus. É obra de Deus. As mãos de Deus que fizeram, ponto final. Mas o texto segue: por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que a palavra está dizendo aqui, Michel? É que pela graça nós somos salvos por aquilo que Deus fez. Nós não podemos fazer nada para ser salvos, nada para alcançar salvação. As obras das nossas mãos não podem alcançar aquilo que Jesus alcançou. A palavra de Deus diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, mas que pela obra de Jesus nós podemos ser salvos. Mas a palavra dá uma chave para nós. Qual é o caminho para se chegar nessa graça? Qual é o meio para acessar essa graça? Qual é a chave que abre essa porta que Jesus conquistou para mim? Essa chave é a fé, meu amado. Pela fé eu chego até esse lugar. Pela fé eu acesso aquilo que Ele conquistou para mim. Pela fé eu consigo trazer para a minha realidade de vida aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E a palavra de Deus segue em Romanos capítulo 1, versículo 17, e a palavra diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, preste atenção, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Oh, meu Deus, do princípio ao fim é pela fé. Se nós não andarmos por fé, nós seremos engolidos pelas ciladas desse mundo, pelos sentimentos descontrolados, nós seremos engolidos pelo medo, pela angústia, nós seremos engolidos por coisas que nós não podemos explicar, meu amado. 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de discussão a respeito do problema do mal. Os filósofos propõem uma lógica analítica, um monte de gente propõe um monte de coisa, mas a realidade é que tem coisas que nós não podemos explicar, que não podemos entender. E a realidade diz que nós só podemos andar se for por fé. Tem um livro do Jonas Madureira que chama Inteligência Humilhada. E no capítulo 3 ele fala sobre o problema do mal. E, se eu não me engano, é no capítulo 4 que ele fala sobre a traição dos teólogos. E ele diz que uma das traições dos teólogos é tentar explicar coisas que são inexplicáveis e que nós só podemos confiar e ponto final. É o que ele chama de lugar do mistério. Tem coisas que nós não explicamos com as nossas palavras. Tem coisas que não dão para ser entendidas pela nossa mente limitada. É o que eu falei uma vez no Uber, eu fazendo Uber, e entrou um ateu e nós começamos a conversar, e ele: eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo um monte de coisa. E eu disse: cara, se você entendesse Deus, esse Deus não valeria a pena ser seguido, porque um Deus que cabe na minha mente é muito pequeno para ser adorado. Deus não cabe na nossa mente, irmão. Deus não cabe na nossa explicação. Deus não cabe no nosso entendimento. Tem coisa que a gente confia, tem coisa que é só pela fé, tem coisa que você, só diz assim: amém. Jesus sabe o que é melhor, Deus sabe o que é melhor, porque literalmente Ele sabe. Do princípio ao fim é pela fé, Romanos 1,17, e o justo viverá pela fé, e nós só viveremos se for pela fé. Qualquer coisa longe dessa fé não é vida. É a fé, é a chave que nós precisamos virar para olhar de forma diferente, para ver como Eliseu via nesse texto, que é o nosso texto base dessa noite, para ver além das possibilidades do cálculo humano, da matemática dos homens, para entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é só por fé, meu amado, porque muitas vezes os nossos sentimentos estão dizendo uma coisa, os nossos olhos estão dizendo uma coisa, as pessoas estão dizendo uma coisa, a televisão está dizendo uma coisa, e a Bíblia diz: só confia em Deus e ponto final. E isso é fé. Contra possibilidade, contra tudo, fé. Ah, Michel, é fé no que eu quero. Não, é fé que Deus está fazendo sempre o melhor e que a sua vontade é sempre a melhor. Essa é a fé que nós temos que ter. E essa fé, Michel, o que é essa fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus vai dar uma definição daquilo que é fé. E a palavra de Deus diz: ora,
A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. A prova daquilo que não podemos ver. Aquilo que nós não podemos ver é destravado, é liberado pela fé. E essa palavra aqui, certeza, vem do grego upostasis, que quer dizer realidade. A fé é realidade das coisas que não se pode ver. A fé traz substância, as realidades invisíveis. Você só vai poder acessar as realidades invisíveis através da fé. Você não pode correr atrás de ver para crer, você tem que crer porque está escrito. E mesmo que você não veja, a fé é que vai fazer você ser sustentado por essas realidades que não se podem ver ainda. Porque a palavra de Deus diz que nós vemos como num espelho, mas um dia tudo será revelado, meu amado. Tudo acontece dentro de um tempo determinado. E se Deus não está te dando explicações nesse tempo, é porque Ele sabe que não te dar explicações nesse tempo é a melhor coisa a fazer. Ou então Ele sabe que se Ele te der explicações, você não pode entender, porque é algo que ultrapassa a tua capacidade de entendimento. É eu tentando explicar álgebra avançada para o meu filho de 4 anos. Não dá. Eu só digo confia. E quando eu falo com meu filho, eu digo, faça isso assim. Por quê, papai? Eu não tenho como explicar a ele, meu amado. Eu digo porque é o certo. E ponto final. Sabe? É igual uma vez que meu filho chegou para mim e disse assim, papai, Jesus é mais forte que o Thanos. E eu disse, meu filho, é mais forte do que o Thanos. Sabe? E muita gente esperaria uma resposta tipo, heresia, como você pode falar isso? Meu Deus, meu filho tem 4 anos, gente. 4 anos. A mente dele não consegue captar essas verdades. A mente dele não consegue captar. É a mesma comparação de nós para com Deus. Ele é grande demais, infinito demais. Os seus pensamentos são profundos demais. O seu amor é infinito em profundidade, em largura, em altura. Ah, meu Deus, tem coisas que nós não podemos entender, mas que nós temos que confiar, porque os nossos passos não são mais guiados pelo aquilo que a gente vê, mas por fé. É apenas a fé que nos mantém de pé quando as explicações são tiradas da nossa frente. É apenas a fé que nos mantém de pé quando a lógica para de funcionar. É apenas a fé que nos mantém de pé, meu amado, quando as muitas vozes começam a falar. É apenas a fé que nos mantém de pé quando não vemos mais saída no final do túnel. Porque a fé nos diz que mesmo que não tiver saída aos nossos olhos naturais, há saída na eternidade, há escape na vida eterna, sabe? A redenção completa no cumprimento do plano de Deus, meu Senhor Jesus. E pela fé nós temos acesso a todas essas coisas. E se tem um povo que precisa ser conhecido pela sua fé, é o povo de Deus. O revelado é suficiente para confiarmos nele. O pastor Gleison está dizendo aqui, e meu amado, a nossa fé não é no cálculo que nós estamos fazendo de todas as coisas, mas a nossa fé é naquilo que está escrito, na revelação especial de Deus. Ah, meu Deus do céu, eu vou dizer de mim, meu amado, se eu confiasse naquilo que eu vejo, nos cálculos humanos a respeito de viver, eu não estava mais vivo. Se tem um tempo em que eu tenho visto milagres todos os dias, é esse tempo, sabe? Aí você vai me perguntar, pois Michel, conta esses milagres, esses testemunhos de vitória. Eu estou falando de milagres, cara. Muitas vezes eu não estou falando de bens, nem de livramentos apenas, mas eu estou falando de transformações que estão acontecendo dentro de mim nesse tempo, que talvez não aconteceriam de outra forma alguma. E se eu estou me tornando alguém melhor para a glória de Jesus, isso me deixa feliz demais. Feliz. Às vezes eu choro, sabe? Às vezes as circunstâncias, as notícias, elas vêm para trazer, sabe, um baque sobre nós. Isso é normal, eu sou um ser humano e você também. Mas é como o pastor Gleison falou hoje no grupo. Glória a Deus por todas as coisas, porque Ele é bom. Glória a Deus porque Ele é bom. Glória a Deus porque Ele é bom. Nós precisamos enxergar por fé.
E se a fé é a certeza daquilo que não se vê, a realidade daquilo que não se vê, mas que nós receberemos, Hebreus 11:6 diz, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos os que se consagram a ele. Oh, Jesus! É indispensável. Sem fé não podemos caminhar no caminho que Jesus preparou para nós. É impossível agradar ao Senhor sem fé. E eu não sei você, meu amado, mas um dos desejos mais ardentes do meu coração, se não for o maior, é agradar ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Desobedecer a Deus me deixa louco. Às vezes eu entro em crises profundas com medo de desobedecê-lo. Mas eu entendo que por fé eu posso caminhar até em lugares que eu não entendo. Sabe? Tem questões que eu não entendo. Tem questões que você não entende. A palavra de Deus, a Bíblia, preste atenção. Ela é a história de Deus com a humanidade. E ela foi revelada para que homens pudessem ler. Mas Deus não colocou na Bíblia nada além daquilo que a gente possa entender. A Bíblia é a revelação para nós nesse tempo. Chegará um dia onde as demais coisas serão explicadas. Mas o que nós temos para agora e que é suficiente para nós é a revelação bíblica. Sabe? Para tentar explicar questões que estão além da nossa compreensão, homens estão inventando heresias, inventando doutrinas, inventando julgos. Não caiamos nessa cilada do diabo em nome de Jesus. Vamos ficar com o que tem na Bíblia e ponto final. E o nosso raciocínio segue. É indispensável ter fé. A fé é a certeza, é a realidade. É o postásis daquilo que não se vê. Tá? E no versículo 27 a Bíblia diz, de Hebreus 11, por meio da fé, Moisés abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava, pois olhava, pois desejava aquele que é invisível. Meu Deus, que coisa tremenda! Nós precisamos desejar as coisas que não são vistas aos olhos naturais. Nós estamos desejando muito as coisas que os nossos olhos estão vendo, as realidades humanas, mas precisamos desejar aquele que não é visto aos olhos naturais, mas que é visto aos olhos da fé, meu amado. Nós precisamos olhar para o invisível urgentemente, como Moisés olhou e viu, como Eliseu olhou e viu. Nós precisamos avançar pela fé. Sabe, nós precisamos andar para aquilo que está longe do nosso entendimento, por fé e por fé. Michel, mas eu não estou vendo ainda. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre isso? João 20:29, a Bíblia diz, ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque me viste e acreditaste, bem-aventurados os que não viram e creram. Você não viu ainda, meu amado? Creia. Você não viu ainda? Creia. Bem-aventurado é você quando não vê e crê. Como crê? Porque está escrito, porque Ele falou, porque Ele é bom, porque Ele é Deus. Não queira explicações sobre aquilo que seu entendimento não é capaz de alcançar, mas creia, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Ver não é uma condição para crer. A fé sim, meu amado. Pela fé nós temos o acesso às realidades invisíveis. E essa palavra bem-aventurado quer dizer aquele que desfruta. Talvez você ainda não desfrute, porque você está esperando ver, você está esperando uma explicação, você está esperando os seus olhos naturais alcançarem. Não. Enquanto os seus olhos espirituais, enquanto a sua fé não for ativada, você não vai desfrutar daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Vou falar mais uma vez. Bem-aventurados os que não viram e creram.
Larga da tua mão as calculadoras da vida. Larga da tua mão, meu amado, as anotações a respeito daquilo que os teus olhos naturais estão vendo. Olha para o céu e diz: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio nas Tuas promessas. Eu creio no Teu modo de agir. Eu creio que tudo que Tu faz coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E eu Te amo. Você pode dizer onde você está agora aí, com convicção. Diga: Senhor, eu te amo. E se todas as coisas cooperam para o bem, eu quero confiar nisso, eu quero ter fé nisso, eu quero me mover diante dessa realidade. Esse é o verdadeiro consolo, é a verdadeira esperança. Sabe? Isso é o que vai nos manter firmes e de pé nos dias difíceis. É só essa verdade, meu amado. Verdade que nós temos uma esperança sobre todas as outras, que nós temos um consolo sobre todos os outros. Essa é a verdade. É de que um dia nós podemos até ser separados em vida. Isso é triste. Isso corta o nosso coração. Nós podemos até ser separados nessa realidade humana por tragédias como essa pandemia que está aí sobre o mundo. Mas a fé nos faz ver que um dia nós estaremos juntos mais uma vez. Juntos na eternidade, juntos como um só povo, juntos com um só Deus. Nós nos reuniremos mais uma vez. Aqueles que foram separados nesse tempo, em Jesus, eles se reunirão mais uma vez na eternidade. E essa é a nossa esperança. Essa é a única forma de nós não entrarmos num parafuso sem fim e ficarmos loucos. É entendermos que essa vida passará. Eu posso morrer amanhã de coronavírus ou com 100 anos de velhice, mas eu morrerei. Mas nós estaremos juntos, meus amados. Isso que nós falamos, nós chamamos uns aos outros de família. É porque nós somos a família de Deus, a família da fé. E nós estaremos juntos, em nome de Jesus, na eternidade, no seu plano eterno. Ah, meu Deus, isso não é um talvez, isso é um com certeza. Sabe? Nos versículos 16 e 17 do nosso texto base, muitas vezes nós vemos aqui que muitas vezes nós estamos duvidando da existência das coisas porque nós não estamos vendo. O que é real, independente se eu vejo e se você vê. Não é porque você não vê que não é real. Por exemplo, nos versículos base do nosso texto, 2 Reis 6, 16 e 17, o profeta acalmou dizendo: não tenha medo, porque são mais numerosos os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar. Olha que segredo, olha que chave. A montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? É que quando Eliseu orou, os carros de fogo de Deus não vieram, chegaram assim. Não, eles já estavam. Mesmo quando esse servo aí não estava vendo, já estava lá. Não é porque ele não estava vendo que não estava. E deixa eu afirmar algo sobre a sua vida. Não é porque você não está vendo que não está. Você só não está olhando com o olhar certo, com o olhar de fé. Você só não está olhando pela perspectiva sobrenatural, pela perspectiva transcendente. Você ainda está olhando com seus olhos humanos. E desse jeito, meu amado, olhando com os olhos humanos, você só vai ver desgraça, você só vai ver má notícia, você só vai ver angústia, você só vai ver tragédia. Mas se você olhar pelos olhos naturais, você vai ver que olhos sobrenaturais, você vai ver que Deus está no controle, que Ele continua no controle. Se nós pudéssemos ver o que está sendo gerado no Espírito nesse tempo, meu amado, oh meu Deus, se nós pudéssemos ver como Deus tem se movido nesse tempo, oh Jesus, o pastor falou no grupo que nós estamos em guerra. Oh, meu Deus, isso é uma verdade. É uma verdade, é uma verdade e é uma verdade. Mas sabe por que nós sabemos que nós estamos em guerra? Eu quero chacoalhar o teu espírito nessa noite. Porque a guerra bateu na nossa porta. Porque de uma maneira poética, nós agora estamos ouvindo o som das espadas, vendo o som dos tambores, ouvindo os gritos das pessoas. É por isso que nós sabemos que estamos em guerra. Mas se nós olhássemos com um olhar sobrenatural, com o olhar de Elias aqui, nós veríamos que nós já estamos em guerra há muito tempo.
que já tem gente morrendo há muito tempo, que a fome tem matado, que a perseguição religiosa tem matado, e nós estaríamos alertas há muito tempo, nós estaríamos lutando há muito tempo, nós estaríamos vigilantes há muito tempo, nós esperamos a guerra bater na nossa porta para reagir, meu amado, mas o mundo está em guerra contra os filhos de Deus há 2000 anos, há 2000 anos, nós estamos em guerra. Nós estamos numa terra estranha. Nós estamos, oh meu Deus do céu, e precisamos estar alertas. Precisamos estar vigilantes. Precisamos. Quando tocou na nossa pele, a gente levantou. Quando chegou aos nossos olhos, a gente reagiu. Mas os olhos que nós temos que enxergar as situações são os olhos da fé, meu amado. São os olhos da fé. E nós precisamos reagir porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E nós precisamos olhar com o olhar de Eliseu, vendo o que Deus está fazendo e acreditando no que a palavra está dizendo. Nós precisamos crer porque está escrito. Eu vou repetir o que o pastor disse aqui. A verdade revelada, ela é suficiente e ponto final. Sabe o que a palavra de Deus diz? Salmo 34, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, preste atenção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os liberta. Eu vou repetir. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. É isso que a palavra diz. E você sabe que esse texto original diz é que a expressão anjo do Senhor vem do hebraico, e perdão pela minha pronúncia, vem do hebraico Shon, Malav, Adonai Saviv, Lifav, Vaishaletzen. Misericórdia, eu falei, consegui. E você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se refere a Deus na pessoa de Jesus. Se refere a uma teofania de Deus na segunda pessoa da Trindade. O texto está dizendo assim, o anjo do Senhor, Jesus manifestado, acampa-se ao redor dos que o temem e o liberta. E essa verdade, meu amado, preste atenção, para nós é muito mais profunda do que era nessa época aqui em que o Salmo foi escrito. Por quê? Porque Jesus não acampa mais ao meu redor e ao seu redor, mas Deus, através da terceira pessoa da Trindade, não está mais ao redor, mas dentro de nós, morando, habitando. Ah, meu Deus, nós somos a habitação do Espírito. A proteção de Deus não está mais ao redor simplesmente, mas dentro, morando dentro de nós, meu amado. Nós temos aquele que é a esperança viva, chamado pela palavra de esperança viva, morando dentro de nós. Que coisa preciosa! Isaías 41, 10 diz, por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Em nome de Jesus, você que tem se sentido fraco, seja renovado pela mão do Senhor, porque é Ele que te renova. Ai, Michel, Deus me renova para que eu seja forte. Não, Ele te renova para que você confie, porque quando você está fraco, a palavra de Deus diz que Ele é forte, e a força dele se manifesta na tua fraqueza. Não trata-se de tu ser forte, trata-se de tu confiar mesmo fraco. Entenda a diferença. Deus te fortalece, a vara do Senhor e o seu cajado nos consolam. E aí nós vamos para o Salmo 23, versículo 4, um dos mais conhecidos de todos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E você sabe o que esse sombra da morte quer dizer? Ele vem da palavra hebraica salmanet, que quer dizer fases críticas da vida, quando não vemos saída. O texto está dizendo assim, ainda que eu não veja saída, ainda que eu esteja numa fase crítica da vida, ainda que eu não tenha perspectiva nenhuma, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E essa é a nossa esperança.
a esperança dos filhos de Deus, a esperança daqueles que receberam o seu Espírito, a esperança daqueles que não tem esperança naquilo que a televisão está dizendo, que o Facebook está dizendo, de que ninguém está dizendo, mas tem esperança eterna no Senhor. E eu não estou dizendo para você ser um irresponsável, de você ir para o médico, e o médico passar uma receita e você, não vou tomar esses remédios porque minha esperança... Não, eu não estou falando disso. Você pode se medicar, pode ouvir os médicos, você pode sim seguir os tratamentos, nós temos que ficar isolados como temos feito, mas a esperança, sobre todas as esperanças, é essa aqui, é a esperança eterna, é a esperança no nosso Deus, é a esperança no nosso Pai. Essa é a esperança. E nós precisamos olhar com os olhos da fé para essa esperança. Essa é a esperança. E sabe como esse vale da sombra da morte, sabe como esse lugar sem perspectiva, sabe como esse lugar sem saída ele é dissipado? Lá em Mateus capítulo 4, dos versículos 12 ao 16, a palavra de Deus diz como isso é dissipado. Ah, meu Deus, preste atenção. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Escuta. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra e da morte, a luz raiou. A luz é Jesus. E se Jesus está conosco, a luz está conosco. E ponto final. A luz que dissipa as trevas é Jesus. Ele é a luz. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E os que estavam detidos nas regiões da sombra e da morte, a luz raiou. Meu Deus, que precioso. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele é. Sabe, e eu quero linkar essa palavra com a palavra que eu dei quarta-feira, com a palavra que a Bel falou ontem. E eu quero dizer para vocês que esse dissipar as trevas não fala de você se tornar um insensível. Não tem como, gente. A gente não está triste por tudo que está acontecendo. Não tem. Mas essa luz que dissipa as trevas é a luz que dissipa a incerteza. É a luz que dissipa, sabe, o cair em desconfiança. O cair em desconfiança. Nós não podemos entrar nessa, porque essa é uma cilada do maligno. Duvidar. Sabe, essa heresia que eu vi esses dias. Eu vi o próprio rosto do herege falando que Jesus não é soberano, que Jesus não tem controle, que Deus não tem controle sobre todas as coisas. Ele estava usando o mesmo texto, o mesmo argumento, a mesma fala que os ateus falam para denegrir Jesus. Olha que ponto a igreja se tornou, meu amado. Nós precisamos voltar para a luz. E se Jesus é a luz, a palavra é a luz. Porque em João capítulo 1, o Evangelho de João, João diz que o verbo se fez carne, o logos, a ideia se fez carne. E nós precisamos voltar aos adjetivos bíblicos, voltar às sentenças bíblicas. Eu vi o Jonas Madureira dando um exemplo esses dias que eu achei poderoso. Ele disse assim, se perguntarem para os cristãos o que é um arco-íris, os cristãos vão dizer, não, é quando as moléculas de água batem na luz e através daquilo ali há uma refração das cores e tal. Por quê? Porque nós aprendemos a falar a linguagem do mundo. Porque nós temos vergonha de dizer o arco-íris, ele representa um pacto que Deus fez entre Deus e o homem. Essa nunca é a nossa resposta. Nós precisamos voltar às sentenças bíblicas, voltar à palavra, voltar para a luz. A luz, é a palavra e ponto. E o que a palavra diz, Michel? A palavra diz que Jesus venceu. A palavra não diz que ele vencerá um dia. Não, a sua obra sim será completada. Mas já está consumado, meu amado. Sabe, a palavra de Deus diz que o cordeiro já estava imolado desde a fundação do mundo.
Não é hoje, não é que vai acontecer, já aconteceu, a história já está decretada. E nós temos o final dessa história, o meio, o começo, tudo que nós precisamos saber aqui. Ele venceu. 1 Coríntios 15, 55 e 56. E a palavra de Deus diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Porquanto o arguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória no presente por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu, Jesus vence e sempre vencerá. Essa é uma certeza bíblica, uma certeza que não pode ser abalada para aqueles que têm fé no Filho de Deus, fé no Filho de Deus. Nós estamos nesse processo, sim. Processo que começa com a justificação e que avança para a santificação e que um dia terminará na glorificação, que é o dia que nós receberemos um corpo livre das tentações, livre das angústias, livre do pecado. Mas o plano de Deus, ele não chegará. O plano de Deus é uma certeza para o hoje. Nós já temos a história nas nossas mãos. Nós já temos o roteiro de tudo que está acontecendo aqui. Nós já temos as sentenças. Nós já temos a segurança. Nós já temos a confiança. É por isso, meu amado, que eu amo a palavra de Deus. É por isso que eu amo cada palavra escrita nesse livro. Cada vírgula, cada ponto. Porque é daqui que vem a minha esperança. É daqui que vem a sua esperança. Esse não é um livro de historinha. Esse livro narra a história de redenção de um povo. E nós somos esse povo. Esse livro narra a maior verdade já vista, que é o Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. E ele cumpriu todas as coisas que precisavam ser cumpridas. E ele fez o que precisava ser feito. E nós estamos nesse processo e um dia chegaremos. Mas onde nós chegaremos, ele já falou, meu amado. Já está escrito aqui. E é o que nos faz rir. E é o que nos faz nos alegrar. E é o que nos traz esperança. O plano de Deus foi revelado aos seus filhos. E pelos olhos da fé nós podemos ver. Assim como Eliseu viu o exército do Senhor que estava lá para protegê-los. Nós podemos ver. E que o Senhor nos permita ver. Antes de nós terminarmos, eu quero orar como Eliseu. Para que o Senhor abra os teus olhos. Para que você veja. Não assim, mas para que você veja com a fé. Para que você veja a realidade das regiões celestiais. Para que você veja o reino de Deus em movimento. O Espírito de Deus em movimento. Para que você veja o cuidado de Deus. Como o pastor e eu estávamos conversando ontem, ele falou uma coisa que é tremenda. Gente, como eu me alimento. Sabe quando eu converso com o pastor, quando eu converso com vocês, e o pastor disse, olha, eu encontro motivos para me alegrar mesmo nesse tempo. E os motivos estão no Senhor. Estão no Senhor, meus amados. E eu quero ler. A gente falou de novos céus, nova terra. Eu quero ler o que a palavra diz sobre o final dessa história. Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 ao 7. Enche o teu coração, eu vou ler na minha Bíblia. Apocalipse 21, do 1 ao 7. E assim diz a palavra do Senhor. Então eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles. E será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve isso, pois são as palavras verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhe darei de beber graciosamente da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Esse é o final da história. Esse é o final da história. E no versículo 13 de Apocalipse 22, a palavra de Deus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados todos os que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganharão direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. E no versículo 17 do capítulo 22, a palavra diz: O Espírito e a noiva proclamam: Vem. E todo aquele que ouvir, responda: Vem. Quem sentir sede, venha. E todos quanto desejarem, venha. E recebam de graça da água da vida. A história não acaba no coronavírus. A história não acaba na doença, não acaba na morte. A história acaba com o plano de Deus se cumprindo em cada detalhe. E aí está a nossa esperança. Aí está a nossa esperança. Além do que os nossos olhos podem ver. Além do que a nossa humanidade pode entender. Além do que nós possamos calcular nesta vida. É muito maior. Muito maior. E pela graça de Deus, coloque a mão no seu peito e diga: eu estou incluso nesse plano de redenção. E aqui está a minha esperança. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. No meio disso tudo, meu amado, é o que eu disse para vocês. Não tem como nós não ficarmos tristes. Nós não fomos criados para morrer. Quando Deus cria Adão e Eva, cria eles para serem eternos. A morte vem por causa do pecado. Mas para esse mal, Deus já providenciou um socorro. Já providenciou. O plano de Deus é perfeito. E a morte não é o fim. A doença não é o fim. Não é. Coloque a sua esperança nesse lugar, meu amado. Porque esse é o verdadeiro lugar da esperança.